Sim. Você já tá aqui. Aqui são os dados que a gente usa na que você mandou. Tem a mensagem que eu enviei antes para cadastrar o paciente. O formulário que é enviado cai em anamnese geral, se a internet colaborar. Eu crio uma nova e venho importar de pré-consulta. Aqui ele respondeu, cai aqui. Aí eu já tiro do acervo. Todas as respostas estão aqui. E na hora da consulta, à medida que a gente vai conversando, eu vou adicionando coisas que ele não colocou no formulário. Salvo a anamnese. Faço a avaliação física. Aqui. Nova avaliação. Seleciono a classificação da pessoa. Se é criança, se é adulto. Vamos chutar dobras. 79, 5, 10, 11, torácicas, 8, tá bom. Suprailíaca, 9. Aqui eu seleciono a fórmula de acordo com o tipo de pessoa. Se for sobrepeso e obesidade, eu faço 4 dobras, tá vendo? Tudo que tá vermelhinho é o que vai ser usado na hora de gerar o gráfico. Se é eutrófico, sempre já tem um percentual de gordura baixo, a de 7 dobras, e aí tá usando todas que estão vermelhinho. Aqui no canto já aparece classificação de MC, o peso ideal. Não usa muita classificação, mas é para ter uma média de onde a pessoa tá em relação ao sobrepeso e obesidade. E embaixo aparece, já para mim, aqui ainda deu um percentual de 9,5. Aparece a distância da pessoa dentro do adequado. Então, se eu jogar uma dobra, vamos pôr uma 40 aqui. Pô, ainda tá no adequado, uma 40. Não vai ter uma 60. Mas aí, tá vendo que muda de acordo com a classificação. Tá em 17% e para chegar em adequado ele deveria estar em 15%. Então eu já sei o quanto deveria cair. Salvo o gráfico. Consigo aqui embaixo, cadê? Adicionar fotos dos pacientes que eles se enviarem. Muita gente não gosta de enviar, mas para consulta online é válido. O que falta aqui nessa plataforma seria a avaliação da IA em relação às fotos, né? Ver as fotos e estimar o percentual de gordura. Salvo o gráfico e gero. Na verdade, salvo as informações e gero um gráfico. A avaliação de hoje é essa. E aí eu consigo ir comparando todas as anteriores, tá vendo? Nos últimos 2 meses, só a avaliação dos últimos 2 meses. Se a pessoa tá há 5 meses de acompanhamento, eu consigo gerar o primeiro e o último gráfico para evolução geral. E aí, mês a mês, olha, acertei mais ou menos, então, mês a mês vai gerando os dados. Então, eu preciso saber o percentual de gordura, a classificação, o somatório de dobras para a gente acompanhar a evolução, se teve perda, ganho de massa livre de gordura, né, de ossos, pele, órgãos, hidratação, cultura intestinal, e o comparativo de dobras. É que eu não coloquei nenhuma, mas o comparativo de circunferências em centímetros e em milímetros. Com a avaliação física pronta, eu vou estimar o gasto calórico do paciente. Alguém já coisou aqui, é bom. Internet boa é aqui. Ai, amigo. Não saiu, tá. Aí eu venho em cálculo energético. Nossa, tá uma manivela o negócio aqui.
Dez horas de vídeo. De 10, 8 é carregar. Nossa senhora. Aí. Novo planejamento teórico. Aí você nomeia do jeito que quiser aqui. Eu vou pelo mês de acompanhamento. Mês e ano. Aqui a fórmula, então, se é eutrófico, se é sobrepeso, obesidade, se tem um percentual de gordura mais baixa, é mais atleta, vamos pôr o eutrófico. Fator de atividade física, aí a gente classifica de acordo com o treino da pessoa, vamos pôr leve. Já me dá a basal e o gasto energético total. Aí vamos montar um plano. Nossa, essa última dieta é de outubro de 2025. Nossa, tá sabendo. Aqui eu consigo... Vou gerar os dois pra ver aqui. Aqui eu faço o plano selecionando alimento por alimento. Aqui tem algumas opções pra gente espelhar, fazer ajuste menor. Dificilmente eu uso, mas deve ter gente que usa isso aqui. Aqui por método de alimento. Então, de acordo com a refeição, eu consigo adicionar mais refeições, ó. Meio-dia, almoço. Vou selecionar alimento por alimento. Almoço, arroz, branco. Nossa. Não tem só arroz branco, vai com alho poró. Ajusto com a medida e quantidade da medida. 165 gramas já me gera as calorias de cada alimento aqui. Tudo que eu for adicionando, ele já está gerando aqui embaixo, em geral, do plano. Quanto de proteína, lipídio, carboidrato na refeição. Eu não uso muito essa, mas tem gente que já usa, fica só nessa. Aqui de todas as... Aqui vai de refeição a refeição, e embaixo ele vai me gerar o gráfico de todas as refeições. E eu consigo estimar. Então, lá na avaliação que eu fiz, apareceu pra mim... Cadê? 28 de 2026. Que o jet dele é de 2.400. Se for emagrecimento, eu vou jogar umas 2.000 aqui. Seleciono a porcentagem, então 32% de proteína, uns 22% de gordura. Ele já gera o que sobra de carboidrato. Aí vai cair o quanto de cada macronutriente seria por quilo de peso. Aqui, à medida que eu vou adicionando refeições, ele vai dando quanto falta ou quanto passou. Vai ficando verdinho, vermelho. Verde se estiver aproximado, vermelho se estiver passando muito. E continua preto se não estiver nem próximo do que eu preciso. Quer ver? Vou colocar o feijão. Pode ser o branco. Uns 3 dessas. Uma carne. Carne de boi salgada. Vamos de corte, então, patinho. Cru não vai adiantar. Sem gordura, refogado. 110 gramas. Tá vendo que o gráfico ele vai movimentando. Deixa eu salvar. E aqui já foi mudando. Esse é o por alimento. O que eu uso mais é por equivalência, que aí já gera a lista de substituição automática. Normalmente não demora tudo isso. Hoje eu já não vou jogar, viu? Nova. Aí eu vou por equivalência agora. Também aparece o plano para espelhar. Seleciono café da manhã, almoço. Normalmente o lanche da tarde eu consigo nomear da forma que eu quiser. Jantar, ceia. Aí eu só tenho que saber o que tá dentro de cada grupo e o que cada porção representa. Tá vendo? Uma porção de fruta
Aqui está a estimativa dentro de todas as frutas. Então, uma porção de fruta com 1 grama de proteína, 14 de carbo, 60 calorias total, quanto de fibra. Então, se eu pôr café da manhã, uma porção de fruta, um café, 2 porções de pães, meia porção de laticínios e adiciono à parte também, ó. Vamos pôr uma aveia em flocos. Seleciono a quantidade, aqui muda de acordo com a medida caseira, tá vendo? E eu consigo também criar a minha medida. Se eu colocar uma colher de sopa com 10 gramas, aí a minha medida fica aqui embaixo. Então, coloquei aveia, aqui já era a caloria total da refeição, o quanto de carboidrato, gordura e proteína tem só nessa refeição. Aqui embaixo o mesmo gráfico, se eu adiciono a avaliação física dele aqui, com a porcentagem que eu quero de cada macro nas calorias que eu quero. Vai gerando da mesma forma o aproximado, quer ver? Vamos pôr um almoço com vegetal, carne, arroz, feijão e uma fruta. Já era o da refeição e já deu diferença aqui no geral. Depois que eu seleciono por porções e adequo aqui a quantidade, eu seleciono os 4 principais alimentos daquele grupo, tá vendo? Vegetais, eu venho e seleciono vegetal, que eu quero que apareça no plano alimentar da pessoa. Só que todos os outros vegetais, por exemplo, aqui eu selecionei 4 e aqui tem infinitos. Esses outros que eu não selecionei aparecem na lista de substituição depois. Cortes de carne eu consigo selecionar o que eu quero. Vamos pôr um ovo, carboidrato, arroz, batata, feijão, fruta, ameixa crua e ameixa seca. Aqui. Todos os alimentos selecionados. Se eu fizer isso em todas as refeições, vai parar de piscar aqui, ele vai me gerar os nutrientes. Então, se tá batendo a quantidade de fibra, e aqui o gráfico tem a adequação. Então, se estiver mais próximo da linha central, vai ficando verde. Se estiver muito abaixo ou muito acima, fica amarelinho. E aí a estimativa, né? O quanto deveria estar. E essas medidas aqui mudam de acordo com a idade dos pacientes. Então, na hora que eu faço o cadastro, ele já acha os micronutrientes que deveria de acordo com a idade. Eu só tenho que levar em consideração se for uma pessoa com hipertensão. Aí eu que tenho que levar em consideração aqui os macronutrientes, né? Por exemplo, sódio, potássio, eu tenho que ir ajustando mentalmente. Salvei o plano, ele me dá a opção de é bom que dá tempo de processar cada informação enquanto o computador carrega, né? Salvei. Não tá aí. Aí. Ele me dá a opção de como liberar para o paciente. Normalmente eu não libero os de macro, porque para ele, se o plano tá montado, não importa ele saber isso aqui. Mas a forma que vai ser apresentado, se eu quero liberar a lista de substituição ou não, se eu quero liberar a lista de compra ou não, e a lista de compra já é gerada automaticamente em cima dos alimentos que eu selecionei. Então, eu posso liberar e gerar o PDF, ó. Na hora que eu seleciono os alimentos, aparece tudo aqui, porque eu não o almoço eu selecionei, né? O almoço eu selecionei. Então, vegetal, os 4 que eu selecionei estão aqui, e embaixo a lista de substituição. Todos aqui. Aqui o cabeçalho eu consigo personalizar também, com os meus dados, a minha logo. E a lista de substituição aparece lá embaixo. Grupo 1, grupo 2, infinito. No aplicativo não aparece assim, é mais didático. Plano, o que mais?
Na lista de compras, eu consigo personalizar, tá vendo? Ele gera automático, mas eu consigo tirar ou mudar o nome, o que eu quiser aqui, ó. Consigo anexar receita. Já tem algumas salvas na plataforma, tá vendo? Essas verdinhas aqui já vieram na plataforma. E eu consigo adicionar as minhas receitas também. Esses azuizinhos aqui. Aí eu quero disponibilizar a receita de abóbora assada. Aí eu confirmo, na hora que eu gerar o PDF, a receita vai estar lá no final do PDF. Cadê? Receita. Ó, lista de compras e a receita no final. O que mais aqui dentro? Ah, caso eu esteja montando o plano e queira consultar alguma informação que o paciente me falou, eu venho em ver anamnese. Um erro que tem nessa plataforma é que na hora que eu ponho ver anamnese, ele abre a última que eu adicionei. Só que à medida que teve uma, duas, três consultas, às vezes eu quero consultar uma informação lá do início. E aí eu tenho que fechar e aí escolher a anamnese que eu quero, tá vendo? Eu quero a primeira, então aí eu abro aqui. Eu acho que devia abrir primeiro esse menu e eu escolher qual eu quero, ao invés de já abrir direto a última. Porque a anamnese ela muda de acordo com a consulta. Esse formulário que a gente fez o teste do Gabriel seria um formulário de primeira consulta. Quando é retorno, é outro tipo, quer ver? Então, vamos, anamnese, segunda consulta. Então, eu abro uma em branco. E eu consigo salvar o meu modelo favorito de anamnese, tá vendo? Então, agora já não é a primeira consulta, é acompanhamento. Aqui tem tudo que eu vou perguntando pro paciente que ele viveu no intervalo das consultas. Então, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil, como ficou o funcionamento intestinal, para eu ir comparando com a primeira. Aqui nessa plataforma a gente acaba gerando um gasto. Você tem um limite, quer ver? Tá vendo essas moedas aqui, esses créditos? Se eu quiser gerar um resumo pela IA, ele vai comendo essas moedas minhas aí. Então, se eu quiser que ele resuma, aí ele faz um resumo. É que aqui não vai ter muita coisa, né? Um resumo de uma interpretação da anamnese, né? Ele vai gerar um resumo aqui pra mim. Ele vai gerar? Não sei se ele vai gerar porque tá tudo teste, né? Mas normalmente ele gera um resumo de tudo que teve na anamnese. Então esse resumo eu consigo salvar no prontuário. Aqui eu não salvo prontuário. Cadê? Aí no prontuário eu consigo escrever, a primeira consulta aconteceu isso, a segunda isso, pra eu já gerar um comparativo geral e não precisar toda vez, abro a primeira, abro a segunda, abro a terceira, comparo o que evoluiu para na quarta eu saber o que aconteceu. Então aqui já seria interessante ele gerar esse resumo ao final de cada consulta e jogar para o prontuário. Ah, o paciente entra em consulta daqui meia hora, eu abro o prontuário, vejo tudo que foi a evolução dele mês a mês pra gente conversar na próxima. Cadê? Aquele outro formulário que tem de pontuação cai aqui, ó, em questionário de saúde. Esse você não preencheu, Não. Novo questionário, importar da pré-consulta, se tiver respondido. Isso aqui não tem problema, eu vou abrir qualquer um. Abro o que o paciente respondeu, preencheu, as notas que ele deu para cada um, tudo. É que esse aqui não tem nota, né? Ele só colocou um. E aqui gera pontuação pra mim, tá vendo? Ah, ele selecionou vários vermelhinhos, quer ver? Vários vermelhinhos. A nota vai mudando, tá vendo? Tava 4, agora tá 26. De acordo com a nota, vai mudando a cor. Olha lá. De sensibilidade. Eu só não vou salvar porque senão vai mudar a do outro paciente. O que mais que temos aqui? Quando é gestante, tem o acompanhamento separado dela aqui, então eu não faço avaliação na geral, eu faço em gestacional. E aqui eu consigo selecionar prescrição de suplementos e produtos. Normalmente eu não
Essa orientação eu faço em consulta. Ou mando a parte no WhatsApp foto, ou eu tenho um e-book de guias. Mas tem gente que usa aqui, que aí cria a lista de suplemento, tá vendo? Aí se eu selecionar o que, que eu quero, opções que a pessoa pode utilizar de whey concentrado. Aí eu já seleciono concentrado, cadê? Ela quer que ela use o ômega e eu quero que seja esse, eu recomendo esse, eu vou selecionando. O ideal seria que tivesse mais marcas cadastradas aqui. Lista de suplementos vai ficar disponível. Orientações nutricionais, eu também já não uso esse aqui, mas tá vendo? Eu tenho umas salvas que eu já usei em algum momento. Consigo salvar uma orientação minha e escolher se eu quero disponibilizar para esse paciente ou não. Ah, ele nem bebe, então não precisa de orientação de álcool, tá vendo? Eu tiro dele. Essa aqui eu também tenho um e-book à parte, mas tem gente que gosta aqui. Cadê? A parte de recibo e atestado eu não uso nessa plataforma, mas provavelmente alguém usa. Eu gero no Canva. Manipulados também dá pra gerar aqui, eu também gero no receituário do Canva, mas aqui tem alguns salvos, ó. Eu seleciono, já tem o componente e o modo de usar. E tem várias formas aqui. E se eu quero salvar uma minha específica, eu também consigo. Quer ver que eu tenho muito sono? Então eu consigo gerar uma minha. Somente favorito, suplemento, e eu consigo salvar uma minha. Ah, isso aqui foi bom. Outra coisa que tem aqui no plano, ó. Vamos supor que meu paciente tem intolerância à lactose. Eu consigo, personalizar os equivalentes? Acho que é esse aqui. Olha lá. Se eu colocar, eu quero alimentos ricos em fibra. Na hora de gerar a lista, tá vendo? A lista de substituição, esses que não estão selecionados não vão aparecer porque eles não são ricos em fibra. Então eu consigo personalizar. Olha lá, vegetais. Eu queria uma mais... low carb, uma lista sem glúten, ó, tem a sem glúten. Então, toda vez que para esse paciente vai ser uma lista de substitutos sem glúten. Tá vendo? Vamos lá em carbos, cadê? Pães e fibras. Os que têm glúten já não aparecem na lista de substituição. Só os que não têm. Então, também não preciso ficar preocupado com isso. Ouviram que tudo que não tem glúten que vai aparecer na lista. E aí no final do PDF, se eu quiser selecionar o alimento também, aqui pra mim na lista de substituição já vai aparecer o Vamos no Pão. Ó. Era uma lista imensa e todas as opções sem glúten já nem aparecem aqui pra eu selecionar. Pão sem glúten, milho de pipoca, biscoito de polvilho, bolacha arroz, biscoito de polvilho. Acho que foi. O outro plano tá aqui, deixa eu ver se. Um plano já montado. Esse aqui, ó. Esse tem todas as refeições. Aqui só falta estar conectado no fone, né? Celular, no foninho. Nossa. Olha lá, esse aqui é um plano que já está inteiro montado, ó, com horário, nome, todas as porções, todos os alimentos selecionados aqui também que eu quis adicionar à parte. Aí aqui já tá tudo certo, tá vendo? Faltou 0,7 de proteína, passou 10 de gordura e o carbo passou 4, mas tá próximo, tá tudo verdinho. Todos os nutrientes estão aqui, ó, de adequação. Nunca vai bater todos mesmo, mas é bom a gente ficar atento aos principais. Consigo ver um geral por refeição, apesar de aparecer aqui no cantinho. Aqui eu consigo visualizar só isso. Quanto de proteína em cada refeição, gordura, carboidrato, total de cada refeição e o total do plano. Eu acho que é isso. Acho que não tem mais nada que eu... Depois falta ajustando. Que é? Aqui no perfil do paciente,
quando ele tem o cadastro, ele já me gera o link do aplicativo. Eu já copio o link do aplicativo, caio direto no WhatsApp dele e já envio o link para, tá vendo? Já linka com o WhatsApp. Aí eu já entro em contato com o paciente pelo WhatsApp aqui. Aqui eu consigo, sobre o aplicativo, eu consigo, olha lá, seu aplicativo vai enviar a mensagem de tratação ao paciente. Tem gente que não gosta, então já pede para tirar. O chat, eu não uso o chat do aplicativo, mas se o paciente quiser conversar comigo dentro do aplicativo, ele consegue. Eu não uso porque eu teria que responder ele só pelo computador. E aí eu disponibilizo o WhatsApp, se em qualquer lugar eu consigo responder. Tem uma parte de atividade física dentro da plataforma. A pessoa não faz academia, não faz nada. Dentro da plataforma aparece vidinhos para ele fazer atividade física em casa. Os questionários que eu quero que, se eu quiser que ele responda, eu consigo liberar. Eu não libero porque eu já envio, né, no pré-consulta, não tem por que ele ficar enchendo o aplicativo dele. E quando cai, por exemplo, o paciente fez a refeição e tirou foto, pôs um diário alimentar. Cai aqui pra mim, quer ver? É que ninguém... Diário alimentar. Os últimos 60 dias. Todas as fotos de refeições que eles colocam, eu tenho acesso, consigo reagir à refeição e consigo comentar alguma coisa sobre a refeição também. Ok, esse aqui explica. Acho que é isso. Aqui tem curso dentro da plataforma, ele já linka com Canva, mas essa parte eu uso separado já. Bom.